Pronto. Bem, a nossa conversa de hoje vai ser o início das nossas discussões sobre o ensino da gramática, tá? Então, nós já conseguimos fechar aquele quadro, né, das nossas ideias sobre os PCNs, aquela coisa de que você precisa desenvolver a capacidade comunicativa do seu aluno, certo? Então, nós já discutimos isso bastante e, a partir de agora, nós vamos conversar um pouco sobre o ensino da gramática, tá? Nós já falamos rapidamente que, a partir dessa ideia toda dos PCNs e das BNCC, enfim, dessa coisa toda da reforma do ensino, né, e das novas ideias das metodologias comunicativas, os autores defendem que esse ensino de gramática ele precisa ser contextualizado, né? Ele precisa, de certa forma, partir da situação, né? Partir da demanda social, partir do contexto, para que o aluno entenda o porquê do uso ou do não uso da norma culta em determinada situação. E isso traz uma série de consequências, né, que nós vamos conversando ao longo das nossas próximas aulas. Hoje, o nosso foco, o nosso ponto de discussão é um conceito que eu não sei se vocês já viram lá no material de vocês, que é um conceito daquilo que os autores chamam de aplicabilidade, tá? Então, eu gostaria de mostrar para vocês uma imagem, tá? Não será a única de hoje. Não sei se dá para vocês verem, tá? Mas eu vou aumentar um pouco, mas é porque vejam se melhora. Conseguiram ver? Sim, professor. Muito bem. Então, eu gostaria que vocês olhassem, certo, para essa figura aí que eu estou mostrando, né? E me dissessem o que é que chama a atenção de vocês com relação a essa ideia do ensino de gramática. Quem quiser comentar, pode comentar. Lembrem que o ponto aqui é nós discutirmos esta aplicabilidade, tá? E, claro, em cima disto, trabalhar a gramática, certo? Alguém quer fazer algum comentário? Acho que no segundo balão, na segunda conversa, professor, acho que a palavra menos, a forma como a personagem colocou, que gramaticalmente está errada. Certo. Mas como você faria os alunos entenderem esse erro, esse desvio? O que é que você faria com essa tirinha com relação a esse contexto social, a essa comunicação? Pois é. Muitos alunos fazem o uso dessa palavra. Certo. Né? Da mesma maneira. Da mesma maneira, ela tem o mesmo significado, só que gramaticalmente está incorreta. Sim. De que forma eu faria, enquanto professora? Porque você está dizendo que muita gente, né, muitos alunos, muitas pessoas acabam por usar
esse termo dessa maneira, correto? Sim. O que é que nós poderíamos fazer, então, com essa tirinha aí, nesse aspecto? Bom, vejam bem, o primeiro ponto que a gente teria que abordar aqui é a situação, tá? Então, toda vez que vocês pensarem em trabalhar qualquer item gramatical, tá? A partir dessa ideia da comunicação, vocês comecem sempre pela situação. Então, o que é que você tem ali? Você tem duas pessoas, né? Duas amigas, certo? Em uma situação absolutamente informal, correto? E elas estão ali conversando descontraídamente, correto? E aí, vocês estão vendo que elas estão com um copo na mão, né? No que nos leva a crer que provavelmente aquilo foi um encontro em um local completamente informal, né? E aí, nessas situações, algumas vezes a gente acaba escorregando no menos, né? E falando menos. Da mesma maneira que você, por exemplo, poderia abordar com os seus alunos que essa situação pode ocorrer, por exemplo, em comunidades onde o nível de escolaridade não é muito grande, onde o nível linguístico ainda não é o apropriado, né? Então, que as pessoas usam ou escorregam, vamos dizer assim, nesse deslize, porém, isso é característico das situações faladas, né? Que é o caso lá da tirinha. Você está com um diálogo, né? Então, existe ali uma situação, né? Um contexto social em que existe uma aplicabilidade daquela norma gramatical, daquele desvio gramatical, vamos dizer assim. Então, a partir disso, você pode, então, trabalhar o uso errado, como disse a Calliope, da palavra menos, certo? E você sabe que tem exemplos aí, né, de algumas pessoas que nós conhecemos muito, mas que nós não vamos aqui mencionar nomes, que muitas vezes usaram essa palavra em discursos, né, em conversas com repórteres, em entrevistas, e nem se aperceberam. O que é que isso significa para nós em termos de aplicabilidade? Então, vejam, as pessoas moram e vivem em um determinado meio, né, em uma determinada situação, em um determinado contexto. E lá, elas podem ou ouvir muito isso, né? Então, as pessoas com quem elas convivem usam menos, tá? Tem menos pessoas aqui, certo? O fulano está fumando menos cigarros, está bebendo menos cachaças. Enfim, há uma série aí de situações que podem ser comuns lá no lugar onde elas convivem, tá? E aí, para elas, aquela aplicabilidade acaba se tornando um vício, certo? Que elas, de alguma forma, fossilizam. Então, a partir daí, você então vai trabalhar com a norma gramatical correta. Porque aí eles vão entender que, apesar daquela aplicabilidade errada com a qual talvez eles estejam acostumados, a aplicabilidade correta não é aquela, é outra, tá? E isso vai fazer com que eles, então, de alguma forma, associem o deslize com a forma correta de aplicar aquele elemento gramatical. Da mesma forma, você pode pedir que os próprios alunos analisem essa situação. Então, olha, vocês conseguem identificar alguma coisa aí que não está muito legal, ou que não é correta, tá? Vocês já ouviram isso em algum lugar?
isso é aplicado em algum lugar, se eles tiverem um bom conhecimento de mundo, é muito provável que eles mencionem alguns exemplos para vocês. Então, claro que isso é uma coisa assim um tanto quanto esdrúxula, certo? Não é, isso dificilmente vai aparecer lá nos livros de vocês, tá? Mas aparecerão outras situações, outros desvios. E aí, a discussão dos autores hoje em dia é que você não deve ensinar uma regra de forma nua e crua. E você deve situar esta regra dentro de uma situação, de um universo de aplicabilidade, que nada mais é do que o uso natural de determinado aspecto gramatical, né, da norma ou da própria língua no dia a dia de um grupo, correto? Tá? Então, é muito evidente isso aí, certo? Está muito claro isso. Por outro lado, nós não trabalhamos com essas situações apenas para o lado negativo, tá? Você também pode trabalhar com alguma situação no lado positivo, que pode ser uma tirinha dessas, ou pode ser o próprio diálogo que você tem lá no seu livro, ou até mesmo um texto literário, tá? Onde as pessoas tenham, de propósito, utilizado desvios, tá? E aí vocês sabem que tem muitos exemplos, né? As pessoas tiram vogal, tiram desinências, certo? Contraem as coisas. Isso tudo não é exatamente um erro nu e cru, tá? Mas é uma situação de aplicabilidade para a qual os alunos precisam ser chamados a atenção. Eu vou tirar essa aqui, tá? E vou mostrar a segunda imagem que eu quero que vocês vejam, tá? Vou aumentar um pouquinho, hein? Dá para ver? Sim. Ótimo. Então eu gostaria que vocês olhassem e fizessem agora os mesmos comentários como ainda há pouco. Qualquer um de vocês pode comentar quando quiser, tá? Alan. Boa tarde, Alan. Alan, você pode me ouvir?
é que existem 2 Alans nessa turma. Então você precisaria me dizer qual é o seu sobrenome, tá? Por causa da presença mais tarde. E agora, gente? Olhando para essa figura aí que vocês estão vendo agora. A primeira pergunta que eu faria a vocês é a seguinte: qual é o item, qual é o elemento de gramática que nós poderíamos trabalhar aí? Nós temos 2 palavrinhas aí, né? Que também são muito confundidas, né? Tanto na linguagem escrita quanto na linguagem falada, certo? Por quê? Porque, por exemplo, nós paraenses, nós pronunciamos as 2 palavras do mesmo jeito, né? Certo? E aí, numa linguagem falada, por exemplo, às vezes a gente não consegue entender se é uma ou se é outra, a não ser pelo contexto, certo? E quais são essas 2 palavras? É a conjunção mas e o advérbio mais, não é isso? Então aí você pode trabalhar, por exemplo, com a situação porque o pai recebeu a carta do filho, né? E embora ela esteja cheia de erros gramaticais, foi a carta mais bonita que ele recebeu. O que é que isso quer dizer? Que apesar de todos os erros, como ele diz lá, né, no diálogo, apesar da tirinha dizer erros, ele conseguiu entender e captar a mensagem, correto? Que o filho queria transmitir, certo? E por isso lá no fim ele diz, eu também te amo, filho. Então, nós temos aí um quadro, né, uma imagem bem característica e nítida dessa ideia da aplicabilidade, certo? Normalmente uma criança, ela não escreve levando em conta erros, né, gramaticais, de coesão, de coerência. Muitas vezes uma criança escreve de maneira bem atrapalhada, vamos dizer assim. Porém, na grande maioria das vezes, né, ou nem todas as vezes, isso atrapalha o conjunto, certo? Isso atrapalha a aplicabilidade daquele contexto, daquele texto. Então, vocês percebam que não existe, tá? E esse é o ponto, tá? Que nós vamos ver agora a última figura, para que vocês possam, então, chegar a uma conclusão. Mas esse é o ponto X da questão. Não existe gramática sem contexto. Não existe aplicabilidade, tá? Só pelas regras. Então, essa coisa de você ensinar gramática de maneira descontextualizada, desaplicada, não é correta. É claro que você precisa ensinar a regra, nós já vimos isso e já conversamos sobre isso, né? A norma culta, ela precisa ser aprendida. Só que ela tem esta aplicabilidade, que muitas vezes não se traduz em erro,
mas se traduz na ideia de que naquela situação, naquele contexto, aquela aplicabilidade é correta ou é aceitável, vamos dizer assim. Tá? Então, por exemplo, você pode pegar uma obra literária de um poeta, por exemplo, que seja um cara que escreve lá cordel na feira. Então, ele tem muito pouco conhecimento de norma culta. Mas ele é um artista, ele tem aquele dom. Então, o cara vai, né, para a feira, o cara é um feirante, é um vendedor, é uma pessoa simples, vamos dizer assim, e ele, então, escreve cordel. E se é um cordel, ele está muito mais preocupado com a narrativa rimada do que com as regras gramaticais, mesmo que ele as saiba. Então, por exemplo, nessa liberdade artística, como a gente costuma dizer, né, nessa liberdade literária, muitas vezes o artista desliza. Por quê? Porque naquele momento ali, naquela situação, a aplicabilidade da norma, da gramática, permite. Então, o professor precisa chamar a atenção para isso, certo? O professor precisa conscientizar os seus alunos destes aspectos. Então, você chegar na sala e colocar 52 regras de concordância verbal ou nominal no quadro e mandar os alunos copiarem, não vai ajudar, não vai fazê-los aprender. Agora, essa associação entre norma culta e, vamos dizer assim, norma social, né, que é essa condição de aplicabilidade, isso sim vai fazê-lo compreender, porque aí, quando ele chegar em casa, é até capaz dele dizer para os pais que os pais estão falando errado, ou falam errado, né? E aí, isso será um outro aspecto a considerar mais fora do ambiente escolar. Mas ele vai lembrar, porque ele vai viver aquilo, né? Então, essa aplicabilidade, ela precisa ser contextualizada, tá? Ela precisa ser colocada dentro de um aspecto social. Muito bem. Alguém quer perguntar alguma coisa ou fazer algum comentário? Alguém discorda disso? É importante nós reiterarmos aqui o fato de que isso é sempre um grande dilema para o professor, certo? Vocês sabem que o professor ele trabalha com redação, né? Ele trabalha com aquela coisa de que o aluno vai fazer o Enem, vai fazer um outro processo qualquer, onde os acertos da norma são cobrados. Porém, isso não é o dia a dia total da sala de aula, né, da língua portuguesa. Essa metodologia de ensino, ela não pode se concentrar apenas nesse aspecto, neste ponto. Certo? É preciso ampliar esses horizontes, mas isso é um dilema para o professor. Então, se por acaso vocês acham que não está certo, que vocês discordam, tá? Não sei quem já leu lá o material que está na plataforma. É a hora de vocês colocarem o pensamento de vocês. Porque, vejam bem, gente, é muito fácil, tá? Você ensinar uma regra para os alunos, tá? E não discutir essa regra. Certo? E aí, o que é que acontece? Num determinado momento em que você encontra um deslize qualquer, o aluno vai dizer assim, mas professor, então o senhor ensinou errado. Ou então, olha, isso aqui não foi o que o senhor disse. Por que
que apareceu aqui no nosso livro? Vocês sabem que sempre tem um esperto, né? Sempre tem um esperto que questiona. Cinco minutos para vocês se manifestarem. Enquanto vocês pensam aí se querem dizer alguma coisa ou não, independente da religião qual seja de vocês, vocês já ouviram uma pregação feita por um padre lendo o texto que ele escreveu e uma outra pregação feita pelo mesmo padre sem ler o texto e apenas falando? Se vocês tiverem a oportunidade de comparar duas dessas situações, vocês vão perceber que a aplicabilidade no texto escrito das normas cultas é muito maior, né, do que no discurso falado. Porque aí a preocupação é menor, certo? E é claro que o padre, como ele passou por uma série de cadeiras, né, vamos dizer assim, ele tem esse conhecimento, ou deveria tê-lo, né? Mas, e isso aí é uma coisa que os sociolinguistas discutem muito, isso são características do indivíduo, né? Então, isso aí é um elemento da análise do discurso. Nem todo mundo aplica a linguagem da mesma maneira. Então, essa aplicabilidade existe lá na situação social, existe lá no texto de vocês, certo? E precisa ser discutida, precisa ser trabalhada. Então, não é, por exemplo, você dizer assim, olha, isso aqui é uma variação linguística. Então, vocês nem liguem para isso, tá? Isso aqui não está errado. Não usem que está errado. É claro que é muito fácil isso, né? Muito mais fácil, aliás. Mas não é o correto, gente. Por quê? Porque isso tem a sua aplicabilidade. Então, esse trabalho gramatical, né, dentro dessas novas metodologias de ensino, ele precisa ser contrastado, tá? Discutido. Bom, então, vamos ver a nossa última figura. Não sei se essa eu vou conseguir aumentar, tá? Acho que essa eu não consigo aumentar. Bom, isso aqui é uma tirinha, né? Com o uso da concordância verbal. Eu vou ler para vocês, tá? Então, há dois meninos esperando para atravessar uma rua. E o sinal, então, fica verde, né? E aí, o menino diz assim, siga. Quer dizer, ele viu o sinal verde, aquela mão verde, né? Podemos ir. Aí a menina diz assim, é só para uma pessoa. Se fosse para mais de uma, seria sigam. E aí, com a atitude, né, ela diz assim, eu vou primeiro, tchau. E ele, então, fica lá confuso, né, e diz assim, faz parte. Então, aí nós temos aquela velha situação, né, das desinências, certo? Então, siga, singular, sigam, plural.
Mas vejam que isso é uma coisa absolutamente comum no nosso dia a dia. E não só lá no semáforo, mas no nosso dia a dia linguístico, né? As pessoas fazem muito isso, especialmente na linguagem falada. Então, aí você teria que discutir com seus alunos o fato de que essa falta da desinência plural, né, faz parte do dia a dia linguístico, que aí você tem dois adolescentes ou duas crianças, né, confusas com o fato de que se era para atravessar os dois, deveria ser plural. Como não é, só uma tem que atravessar de cada vez. E aí você poderá, então, trabalhar, né, com o aspecto do uso do imperativo, correto? E do uso dessa linguagem, que neste caso aí é visual, né? E foi interpretada pelos dois, correto? Então, normalmente o que você vê é uma mão verde, certo? Que significa siga. E o siga aí é genérico, correto? Então, aí você teria que trabalhar isso a partir da situação do semáforo. Como interpretar o semáforo e aquele visual que tem lá, aquela imagem que tem lá. Então, gente, vejam bem, essa ideia de aplicabilidade nada mais é do que a interpretação das normas dentro do contexto social. Então, é muito complicado você trabalhar a gramática de forma nua e crua, reiterando. Porque esta gramática, ela não existe per se, certo? Ela existe lá na manifestação linguística. Então, essa coisa de você dizer, olha, isso está errado, nunca use, porque está errado. Esse nunca use, esse sempre, é que é o complicado. E hoje em dia, se você estiver trabalhando com um material que foi preparado, foi produzido dentro dessas novas ideias, dessas novas concepções metodológicas, você vai se deparar com alguma situação em que o aluno vai dizer, mas professora, a senhora não disse que isso é errado? Como é que está aqui no livro? Como é que aparece aqui nesse material? Aí você vai querer, então, retroceder. Aí será muito mais difícil, né? Porque muito provavelmente o aluno não vai confiar mais. Então, ó, o nosso foco dessa discussão de hoje é essa ideia de aplicabilidade. E aí, a proposta lá da tarefa de vocês é vocês darem essa definição, mas não assim, apenas em texto. Eu queria que vocês encontrassem uma situação, tipo essas tirinhas que eu mostrei. Você pode, talvez, encontrar um diálogo no seu livro, né? E você, então, faria essa definição, ou daria essa definição dentro deste contexto que você escolheu, de tal forma que você iria dizendo como você trabalharia isso na sua sala de aula. Então, eu gostaria, em outras palavras, que vocês transformassem essa atividade em algo mais prático, entenderam? Então, você tem lá o material, tem aqui esse vídeo, né? Então, as imagens vão estar disponibilizadas daqui a pouquinho também lá para vocês. E aí eu gostaria que vocês conceituassem essa ideia de aplicabilidade com as palavras de vocês, mas criando uma situação
para dentro da sala de aula, entendeu? Então, vocês mostrariam lá um exemplo de vocês e fariam o comentário do conceito, né? Como dentro desse trabalho que vocês fariam na aula de vocês, lá dentro da sala de aula. Deu para vocês entenderem? Deu sim, professor. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ficou bem claro isso? É claro que lá no material de vocês, tá? Há outras coisas importantes a avaliar, né? Então, vocês leiam o material primeiro, certo? Depois comparem com essa nossa conversa aqui, com as tirinhas que eu mostrei, e pensem em alguma coisa que vocês podem tirar lá de algum livro-texto que vocês tenham, tá? Ou de algum texto que vocês viram em algum lugar, correto? E aí vocês lembrem que essa aplicabilidade não quer dizer apenas o desvio, tá? Pode ser algo que apareça de forma correta, como vocês viram lá na situação do menino e do pai com a carta, onde a gente vê o mas e o mas aplicados de forma correta. Então, aí vocês podem trabalhar pelos dois lados, nas duas direções, correto? E aí vocês fariam, então, eu não quero um plano de aula, tá, gente? Não é isso que eu estou pedindo. Eu estou pedindo que vocês escolham uma situação, né? Escolham um exemplo, e aí vocês conceituem a aplicabilidade dentro do exemplo que vocês escolheram e descrevendo de maneira bem sintética o que vocês fariam na sala de aula caso vocês estivessem de posse daquele exemplo de vocês. Tá? Então, é apenas uma descrição. Diga, Alessandra. O que poderia ser esse exemplo, assim, se o senhor pudesse especificar mais? Você pode tirar, por exemplo, uma tirinha da internet, tá? Ela tem muitas, tem a Mafalda, vocês sabem, tem a Mônica. Então, tem muitos diálogos que aparecem com essas tirinhas. Você pode usar uma tirinha igual como eu fiz aqui. Ou você pode, por exemplo, pegar um livro-texto que você esteja lá disponível, né, que você tenha acesso, aí você encontra um diálogo qualquer, tá? E pode usar o diálogo como exemplo. Ou você pode pegar o trecho de um texto, tá? Que pode ser, por exemplo, uma propaganda de turismo, por exemplo, falando de algum lugar, certo? Se o texto for longo, você tira só um trecho. O importante aí é você dizer qual é o foco gramatical que você iria trabalhar, como você faria com isso dentro da sua sala de aula, dando esse conceito de aplicabilidade, tá? Então, aí você pode escolher o que você quiser. Entendi, professor, entendi. Obrigada. Nada, que bom. Alguma outra dúvida, gente? Bom, só lembrando a vocês, tá? Que tão logo eu converta o vídeo, eu vou disponibilizar lá na plataforma e eu estou lá no chat, caso alguém queira falar comigo, caso alguém lembre de algo que não lembrou até agora, né? E queira falar comigo, eu estou lá no chat, é só me acessar, correto? Então, por exemplo, aqueles que atuam, né, aqueles que já atuam ou que já fazem estágio, podem escolher um material que foi usado lá, ou no livro-texto, tá? Se não, vocês podem ir para a internet, vocês têm textos na internet, tem diálogos, tem tirinhas, todas elas com esse foco de ensino de gramática, com essa ideia de aplicabilidade, tá ok?
vocês podem escolher qualquer um. A ideia aqui é vocês responderem à atividade, né, a pergunta que está lá, dentro desse prisma mais prático, tá certo? Nenhuma dúvida, então, sobre a atividade e nem sobre essa ideia? Bruna? Manaíra? Tá tudo certo, então, gente? Tá, professor, tudo certo. Então, podemos encerrar? Nenhuma dúvida, nenhum outro comentário? Bem, obrigado por terem participado mais uma vez da nossa conversa, tá? Espero que vocês tenham uma boa semana de estudo, né? E de realização das atividades de vocês. Então, nos vemos na próxima aula ou no chat, ok? Antes de nós terminarmos, Alan, você me ouve, Alan? Muito bem, então, gente. Se não houver mais nenhuma dúvida nem nenhuma pergunta, vamos encerrar, tá? Tenham uma boa tarde, um excelente resto de semana e um grande abraço a todos, tá bom? Obrigado, professor. Boa tarde. Boa tarde, Andrei. Tchau, professor. Oi. Oi, Alessandra. Tchau, então, gente. Tchau, Bruna, Fernanda, Bruna Guimarães. Um abraço a todos.